Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começar por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima e o Sr. Subdiretor, eu julgo que não me enganei, Subdiretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, pela vossa presença, pela circunstância de ter aceito o nosso convite para prestar esses esclarecimentos, que foram bastante elucidativos quanto à emissão de um parecer, se é que ele não foi pedido, mas de um posicionamento desfavorável relativamente à matéria que aqui nos traz. Bom, o PSD é o autor desta proposta, não da proposta de regulamentação deste projeto de resolução, que isso é do partido do PAN, mas sim o autor do requerimento para a audição destas duas direções gerais. Entendíamos que a matéria era muito importante, causava-nos alguma preocupação e os factos vieram a dar razão relativamente àquilo que era a nossa opinião depois de vos ouvir. Sem embargo, sempre gostaríamos de dizer o seguinte: bom, estamos todos, e sobretudo para aqueles que nos estão a ouvir ou que nos poderão ouvir mais tarde, já que estas audições são gravadas, quer em vídeo, quer em áudio, para dizer o seguinte: o transporte marítimo é hoje a espinha dorsal do comércio internacional, onde cerca de 80% do comércio mundial em volume e mais de 60% em termos de valores é transportado por mar. Há quem afirme que, sem o transporte marítimo, metade da população passaria fome e a outra metade congelaria. O facto de cerca de 70 mil navios mercantes cruzarem os oceanos todos os dias faz com que o transporte marítimo seja responsável por mais de 3% das emissões globais de CO2. Estudos feitos dizem também que, se nada for feito até 2020, o transporte marítimo que circula na Europa será o maior emissor de dióxido de azoto, superando mesmo as emissões desta natureza de todas as fontes terrestres da União Europeia juntas. Bom, de forma a mitigar exatamente o impacto destas emissões, como já aqui foi referido, vários países da Europa, nomeadamente aqueles que são do Mar do Norte e do Mar Báltico, implementaram as denominadas áreas de emissões controladas, que obrigam que os navios só possam circular na sua costa se navegarem ou com gasóleo com baixo teor de enxofre ou com combustível pesado, o level fuel oil, desde que neste caso possuam um sistema de tratamento de gases. É esta a recomendação, exatamente, que está em cima da mesa e que estamos a apreciar, mas também é exatamente esta recomendação que tem, desde logo, a discordância da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e do Governo Regional dos Açores. E vale a pena ler os pareceres, ou parte dos pareceres, destes dois órgãos. Segundo a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, a transformação da costa portuguesa numa ECA teria como consequência um significativo agravamento dos custos de transporte de mercadorias entre o continente e a região autónoma da Madeira, seja porque os armadores teriam de realizar avultados investimentos na adaptação dos seus navios, seja porque a opção pela utilização de combustíveis mais leves sairia bastante mais dispendiosa, dado que o custo de gasóleo é 85% mais caro do que o combustível atualmente utilizado pelos navios. A agravarem-se estes custos, afirmam ainda que agravar-se-iam também substancialmente a condição de região ultraperiférica daquele arquipélago. Ainda de acordo com a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, a criação de uma ECA afastaria as escalas de navios de cruzeiro no porto de Funchal, já de per si muito difíceis de atrair, dado que a distância que o separa do continente europeu leva a que os operadores turísticos procurem escalas mais económicas. De igual modo, o Governo Regional dos Açores se mostra desfavorável a esta proposta, invocando que a natureza arquipelágica e ultraperiférica caracterizadora dos Açores impõe obrigatoriamente que o abastecimento regular das populações seja efetuada única e exclusivamente através do transporte marítimo, e nós percebemos bem porquê. Recordo ao Governo Regional dos Açores que os navios que operam na região estarão obrigados, a partir de 1 de janeiro de 2018, a efetuarem as monitorizações das emissões de CO2, conforme a legislação europeia aprovada, circunstância esta que, de per si, já condicionará o potencial desenvolvimento futuro da região ao aumentar os seus custos de contexto. No mesmo sentido, a Associação de Agentes de Navegação de Portugal, numa missiva dirigida ao parlamentar do PSD, diz que não faz qualquer sentido, do ponto de vista estratégico e económico, Portugal antecipar aquilo que será uma realidade em 2020.
na missiva que nos dirigiram, e passo a citar: a acontecer essa antecipação isolada de Portugal face aos países seus concorrentes vizinhos, não só os armadores teriam custos maiores para trocar os nossos portos, como, em consequência, as exportações e as importações se tornariam mais caras. Estaria assim Portugal, de uma assentada, a retirar desnecessariamente competitividade aos portos nacionais e, ao mesmo tempo, onerar o comércio externo português. É neste contexto que estamos a fazer esta discussão, e daquilo que depreendi das exposições que foram já feitas, por um lado, a especificidade do Mar do Norte e do Mar Báltico admitiria ou permitiria a adoção de uma solução da criação de uma ECA, o que não seria exatamente o mesmo para Portugal. Depreendo também das exposições prévias que fizeram que teríamos dificuldades em impor ou fiscalizar, neste caso, aquilo que nos obrigaria à criação de uma ECA, dado, nomeadamente, para aqueles navios que não atracam nos portos portugueses, mas que simplesmente navegam ao longo da costa ou por naquilo que nos mares que estão incluídos na nossa zona económica exclusiva. Por outro lado, foi também aqui afirmado que aquilo que já está a ser feito nas ECAs, em termos daquilo que são os parâmetros gerais, já está a acontecer nos portos portugueses. E também depreendo das vossas palavras que nós já estamos, nos navios que atracam nos portos portugueses, já está-se a cumprir a legislação relativamente ao fornecimento de gasóleo com baixo teor de enxofre. Peço desculpa. A pergunta fica no final disto tudo, e vou terminar com uma pergunta. Além de reafirmar ou de salientar o vosso parecer desfavorável, a pergunta que ficaria por fazer é esta: é se efetivamente o Estado português, ou neste caso o Estado da Administração, está em condições de exercer todos os deveres de fiscalização, não os que neste momento impendem sobre si, de acordo com a legislação já publicada, mas daqueles que entrará em plenitude de vigência, os diplomas que entrarão, portanto, a partir do dia 1 de janeiro de 2020. A pergunta que fica é: já está neste momento, estamos em condições de assegurar que a fiscalização vai poder ser plenamente exercida depois da entrada em vigor dos regulamentos comunitários, a partir do dia 1 de janeiro de 2020? Essa é a pergunta que fica. Muito obrigado, Sr. Deputado.